Boa tarde. Isso mesmo. Eu vou começar o depoimento da senhora. A senhora pode me dizer o nome completo da senhora? Meu nome é... Aqui é um pedido de pensão por morte, em razão do falecimento do seu José. Correto. E faz quanto tempo que ele faleceu? Já tem 5 anos. E ele morreu do quê? O que aconteceu? Ele teve infarto. Foi de repente? Ele foi de repente, infarto agudo. O filho da senhora, É. né? Ele está recebendo a pensão? Ele está recebendo a pensão. Tá. Tem quantos anos? Ele tem 19. Só ele recebe hoje, né? É o Emanuel que recebia. Agora eu acredito que é só ele, né? E quantos anos? Tem 21 anos. Ah, tá. E na época que o senhor José faleceu, qual que era o endereço da senhora? Meu endereço é o atual. Tá. A senhora pode me dizer? Tá. E a senhora mora nesse endereço há quanto tempo? Já tem mais ou menos 20 anos que eu moro nesse endereço. Eu vi no atestado de óbito que o endereço que constou, o endereço do senhor José, como de uma pessoa Paraíba. Isso mesmo. E por que constou esse endereço? Porque minha filha mora lá há mais de 10 anos. A filha que a gente tem, mais velha aqui, ela tem 31 anos. Tá. E o senhor José estava lá na época? Estava. Ele estava lá porque ele foi fazer uns exames. Então a minha filha estava cuidando da saúde dele, por ela ter mais condições financeiras. Aí ela levou o pai para ficar uns tempos lá com ele, com ela, e fazer os exames e cuidar. Fazia quanto tempo que ele estava lá? Já tinha mais ou menos 3 meses que ele estava na Paraíba se tratando da saúde. Tá. E como é que é o nome da filha da senhora? Ela que foi a declarante do óbito, né? Ela foi a declarante. E quando ele faleceu, a senhora estava lá? Não, eu não estava. Eu estava aqui em São Paulo porque eu estava trabalhando, eu trabalho registrada. E no momento eu estava aqui. Tá. Ele estava lá, por causa do tratamento. Então ele estava na casa da filha da senhora? Sim, da nossa filha. Tá. Ele chegou a receber algum benefício antes do Chegou. óbito? Ele já estava recebendo o benefício. E a senhora sabe qual benefício que ele estava recebendo? Ele já estava recebendo o auxílio doença. Tá. Ele chegou a trabalhar como trabalhador rural alguma época? Bom, se ele trabalhou de trabalhador rural, já fazia uma época quando ele morava lá no Nordeste, porque ele é de lá. Ah, tá. Aí ele é de lá, mas ele trabalhava de motorista. Tá. E a filha da senhora, só ela que mora lá em João Pessoa? Mora. Familiar? Mora ela, meu genro, e eu tenho 2 netos. Tá. Mora lá, por causa que o marido dela é de lá, da Paraíba. Então ela foi pra lá devido ao marido. Ela conheceu ele aqui e foi pra lá. Já tem mais de 10 anos que eles moram lá, na Paraíba. E assim que ela casou, ela foi pra lá? Já foi logo. Acho que o bebê dela meu neto tinha 1 ano de idade por aí. Eu acho que ele já tem uns 14 por aí, mais ou menos. E quando o seu já foi pra lá, ele estava ruim de saúde ou ele ainda estava bem? Então, ele já tinha tido um infarto. Então ele foi lá porque minha filha ela tem uma condições melhor, né? E pediu que ele fosse, que ela ia cuidar dele, fazer uns exames, tudo em particular, para poder estar cuidando da saúde do pai. Mas aí então ela começou a cuidar, e foi no caso que ele teve um infarto agudo na casa da minha filha mesmo, da nossa filha. Na casa dela mesmo? Foi no banheiro, socorreu, levou para o hospital e não voltou mais. Foi isso. E ele chegou a fazer os exames lá? Ele estava fazendo os exames lá, mas tá com a minha filha lá, que ela mora lá, ficou com ela lá os exames. E tinha previsão de volta dele para São Paulo? Não, ele não tinha. Ele falou que ia ficar por mais um tempo, porque a médica tinha pedido um outro exame lá, que eu não sei o nome. Então ele ia ficar mais um tempo lá. Tá. Eu não sei o nome do exame, no momento não estou lembrando. Mas ele chegou a fazer, a senhora se lembra? Fez, ele estava se tratando, só que ele era teimoso, né? Ele fumava, bebia muito, e escondido da família, né? E no caso foi o que aconteceu. Ele já tinha tido infarto, em vez dele ter parado, ele continuou. Tá.
E na época em que ele faleceu, os dois filhos da senhora estavam morando junto com a senhora, Gabriela e Manuel, aqui em São Paulo? Estavam comigo aqui em São Paulo. Tá. Uhum. E a senhora me disse que na época estava trabalhando registrada, a senhora na época fazia o quê? Na época eu trabalhava de doméstica, com a doutora aqui na Avenida Interlagos. Tenho na carteira, tudo registradinho. Uhum. E esse endereço que a senhora me disse, que a senhora mora até hoje, é casa própria ou alugada? É uma casa minha que eu consegui, assim, é casa de prefeitura, sabe? Prefeitura, sei. Então, é uma casa minha que igual o pessoal vive aí, tem uma casinha. Tá. Tá certo, então, senhora. Está encerrado o depoimento da senhora, agora eu vou ouvir as testemunhas, tá? E a senhora pode acompanhar junto com o doutor, se a senhora puder sentar ou naquela cadeira, se a senhora quiser sentar mais de trás, também vai ficar muito pertinho. Tá, muito obrigada. Eu vou começar o depoimento da senhora. A senhora pode me dizer o nome completo da senhora? Tá, a senhora tem como testemunha. A senhora conhece a senhora? Sim. E como é que a senhora conheceu? Conheci já faz alguns anos, porque ela mora na mesma rua comigo. Tá, a senhora é vizinha dela, né? Uhum. A senhora tem algum vínculo de parentesco com ela? Não. Não. Tem algum interesse pessoal da senhora no processo dela? Não. Então eu vou compromissar a senhora, tá? A senhora tem o dever de dizer a verdade, sob pena de cometer um crime que se chama falso testemunho, tá bom? Tá. Faz quanto tempo, mais ou menos, que a senhora conhece a senhora, aproximadamente? Já faz um tempão, 19 anos lá. Tá. E a senhora mora na mesma rua? Sim. Como é que é o nome da rua? E a casa da senhora fica a que distância da casa dela? Um pouco perto. É do lado? Ou Do lado. Ah, do lado, bem do lado. E a senhora chegou com... Sim. A senhora sabe se faz tempo que ele faleceu? Faz um tempinho. Mais de um ano? Sim. Acho que uns 4, 5 anos, eu acho. Tá. E a senhora sabe por que ele morreu? O que aconteceu com ele? É infarto. E quando a senhora ficou sabendo da morte, fazia muito tempo que a senhora não encontrava com ele? Não, pouco tempo. Pouco tempo. Sim. E como é que a senhora soube da morte dele? Foi ela mesma que falou pra mim. Mas a senhora soube no mesmo dia? Como é que foi? Sim, no mesmo dia. No mesmo dia. E a senhora chegou no enterro, no velório dele? Não, porque ele não morreu nem aqui. A senhora sabe onde é que ele morreu? Morreu no norte. E por que ele estava lá no norte, a senhora sabe? Ele tinha ido para casa da filha dele para fazer uns tratamentos. E fazia tempo, a senhora sabe? Fazia tempo? Acho que uns 3 meses por aí, o máximo. A senhora costumava encontrar sempre? Na rua? É, sempre sim. E a senhora sabe quantos filhos que eles tiveram? 3. A senhora conhece os 3? Conheceu? Sabe os nomes? Sim. A senhora poderia me falar? E na época que a senhora faleceu, quem estava morando na casa da senhora Marinette? Ela e o filho. Dos 3? Não, 2, porque a outra morava lá no norte, onde ele tinha ido pra... Ah, tá. E a senhora sabe há quanto tempo, mais ou menos, que a filha estava morando lá? Não sei. Mas fazia tempo? Acho que já estava com tempo, porque eu não tinha muito contato com ele. Ela já estava pra lá. Já estava lá. E quando a senhora me disse que conheceu a senhora Marinette uns 19 anos, né? Quando a senhora conheceu, ela já morava junto? Sim. Quando eu vim morar na casa que agora eu moro, ela já morava lá com ele. Sim. Ah, já morava lá com ele e com os filhos. Já tinha os 3, a senhora se lembra? Sim, sim. Era pequeno, mas tinha já os 3. E eles nunca se separaram? Não.
Ela ficou junto com ele até a data da morte dele. Sim. Advogado da autora, doutor, alguma pergunta? Não, silêncio. Sem perguntas? Sem perguntas. Então já está encerrado o depoimento da senhora, Tudo tá? bem, obrigada. Obrigada. Eu só queria a senhora aguardar um pouco. São duas testemunhas? Só. Tá. Quando o testemunha entrar, aí a senhora pode sair, tá? Tudo bem. Agora só um minutinho. Pessoa tem que ter uma cabeça boa, né? Daí uma mesmo, né? Não conheço Pode não ser que Boa tarde. Boa tarde. A senhora, Sim. vou começar o depoimento da senhora. A senhora pode me dizer o nome completo da senhora? A senhora está aqui como testemunha. A senhora conhece a senhora? Sim. E como é que a senhora conheceu a senhora? Eu conheci ela através do que eu, cuidadora de criança na época, e eu ficava por 2 horas para ir trabalhar. Aí eu levava as crianças dela na escola. Ah, e a senhora tem algum vínculo de parentesco com ela? Não. Não, né? A senhora tem algum interesse pessoal da senhora no processo dela? Não, o interesse que eu tenho que seja sucedido, né? Mas é interesse da senhora ou é dela? Dela. Dela, né? Então É. tá bom. Vou compromissar a senhora, tá? A senhora tem o dever de dizer a verdade, sob pena de cometer um crime que chama falso testemunho, tá bom? Uhum. Então a senhora conhece a senhora faz quantos anos, assim, mais ou menos? Mais ou menos, eu moro na comunidade que eu moro, na rua, há 20 anos. Nesses 20 anos eu conheci ela. Tá. E a senhora mora perto da casa dela? Sim. É que eu não A perto, pé. assim, mas A pé dá quanto tempo? Da casa da senhora até a casa dela? uns 5 minutos. 5 minutos? É. A senhora chegou a conhecer o seu... Bom, de vista só. Tá, De vista. Não tinha muita proximidade dele, não. tá. Mas a senhora sabe se faz tempo que ele morreu? Mais ou menos, não é? Não sei muito, não. Pelo menos 5 anos, por aí. E a senhora sabe do que ele morreu, o que aconteceu? Infarte. E como é que a senhora ficou sabendo? A senhora se lembra? É pela mãe, quando ela Foi ela que contou pra senhora? que ele tinha falecido. Tá. A senhora chegou em enterro, no velório dele? Não foi aqui não. Aonde ele morreu? Foi na casa da filha dele, lá no seu lugar não. Tá. Entendeu? E a senhora sabe por que ele estava lá? Bom, ele foi fazer uns tratamentos lá. E fazia tempo que ele estava lá? A senhora se lembra? Não lembro não. Mas a senhora costumava ver o senhor na rua? Não, porque o contato que eu tinha mais era pelos meninos dela, que eu levava por 2 horas, ela saía com ele, que na verdade eu conheci ele de Bel, né, o apelido dele, e eu levava as crianças, ficava com as crianças das 4 da manhã até as 5, 6 horas, e levava para a escola. Depois, quando ela chegava, ela ia pegar na escola. Tá. Só o contato que eu tinha com ela, Tá. entendeu? E por que ela levava cedinho as crianças? Porque ela trabalhava junto com ele. Tá. Ele era motorista e ela era cobradora na época. Ele sempre trabalhou com ele. Tá. Mas na época em que ele faleceu, ela estava trabalhando com ele, a senhora sabe? Aí eu não sei. E depois, assim, que os filhos dela, são quantos filhos? 3. A senhora sabe as idades, mais ou menos? Um tem 19 e o outro tem na faixa de 20 ou 21, por aí, eu não sei. Por aí. E Tem 3 filhos com ele. Só que a menina não cheguei a conhecer, porque só que eu cheguei a conhecer os outros pequenos. Tá. E depois, assim, que a senhora parou de cuidar deles, a senhora continuou tendo contato com ela? Não muito, Não muito. não muito. Tá. E a senhora sabe se alguma vez ela chegou a se separar do seu José? Não, sim não.
Não sabe. Isso eu não sei dizer, não. Advogado da altura do talvez. Sim, tudo já está encerrado o depoimento da senhora, tá? Obrigada. Você? Doutor, o senhor gostaria de se manifestar ou é reiterar? Reiterar inicial? Tá. Acho que tem que sair. Já está encerrado. Liberados. Liberado, obrigada.